Quando você reeditou a tua edição, você teve mais força para se sustentar no teu caminho. Isso aí. Eu tinha orgulho de dizer que era um cara que fazia as coisas por missão. Não, minha missão de transformar vidas, de fazer pelas pessoas. Tudo isso eu ainda mantenho. Eu gosto disso. Porém, eu achava que isso era uma qualidade que era maior do que qualquer outra coisa. E eu largava a minha ambição de lado até o dia em que eu descobri o seguinte, cara, eu não consigo chegar mais longe justamente... Só pelo altruísmo. Exatamente. Eu preciso juntar essas duas coisas. E aí foi quando eu descobri que a ambição e a missão, elas podem juntas transformar a minha missão em algo muito maior. E a palavra que você criou? Eu criei a palavra ambimissão. Ambimissão. Inventei essa palavra. Vai, Davidson. Que aí passou a ser a minha palavra de vida. Eu falei, cara, eu vou pegar essa minha missão, que é algo que realmente eu gosto de fazer pelas pessoas, eu gosto de servir. Só que quando eu tô com a minha ambição limitada, eu não consigo potencializar. Eu chego no limite, eu desisto, eu mudo de ideia. E agora, quando eu reeditei, eu lembro de eu ter chegado, desse dia, eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, eu falei assim, olha, se prepara, porque nós vamos ser muito ricos. Que incrível. Que coisa, hein? Ela olhou pra mim assim, assustada, assim. Muito bom. Falou assim, quem é esse? Né? Porque ela não conhecia nem eu conhecia esse meu lado, mas eu tomei essa Digamos decisão. que ela ficou feliz, né? E sabe o que eu lembro? Que isso me trouxe, o meu senso de missão foi potencializado, porque eu falei assim, cara, não tem limite mais para mim para ajudar as pessoas, porque a partir do momento que a minha régua está muito Quanto mais alta, rico eu ficar, mais as pessoas vão prosperar junto, porque a prosperidade, ela não consegue, você não consegue ser solitário na sua prosperidade, você transborda para as pessoas que estão à sua volta. Então, quanto mais ambicioso, e obviamente que eu não vou abrir mão dos meus princípios, dos meus valores, né? A ambição, quando ela está debaixo dos princípios, está tudo certo. Ela não é ganância. Não é ganância, né? Essa é a diferença de ganância e ambição. A ambição está debaixo de princípios e valores, só que eu potencializei a minha missão. E aí, nesse momento, aí eu faço o link com a sua pergunta. Quando eu entro para liderar alguém, eu entro com a minha ambição muito em alta. E aí, aquela acomodação do cara fica insuportável para ele se ele está junto comigo, porque eu estou muito ambicioso. Então, eu sou o primeiro a falar para ele, cara, vem na minha, olha para mim, eu poderia estar acomodado, mas não estou e não quero. E aí eu aperto, cara, liderança é autoridade, você tem que ter autoridade, você tem que ter resultado, você tem que pegar para fazer, não adianta você mandar, não adianta você querer dar uma de professor, né, e de falar, faz assim, faz assado, se o cara está vendo que você não está nessa mesma frequência. Não existe espaço para atores. Não tem espaço para ator. E essa é a primeira coisa que eu considero, assim, o sucesso do Doc4U, ela está muito pautada nisso, né? Está muito pautada nisso. Porque eu faço questão o tempo inteiro de mostrar para as pessoas que estão comigo que eu não estou acomodado e que a minha ambição não tem limite, que eu vou continuar crescendo. Entrou aqui, tem que entrar no jogo, junto comigo. Senão você vai ser atropelado. E aí o cara entra naquilo ali, vê aquilo ali, cara, opa, peraí. Então peraí. E eu não deixo o cara sair do caminho, entendeu? Sim. Então assim, eu acho Mas acontece muitas vezes do cara sempre tentar o caminho mais fácil, e aí você, opa, vem cá, meu filho. Na verdade, Flávio, o sistema, né, tudo em volta dele vem de facilidade. Perfeito. O tempo inteiro, na internet... Falsas facilidades. Né? Exatamente. Que isso começou lá atrás, né? O digital principalmente potencializou aquela história do trabalhe 4 horas por semana, né? Que começou lá atrás e tal. E as pessoas caem nessa armadilha até hoje. É a armadilha da aposta, é a armadilha da pirâmide, do atalho. Da pirâmide, do atalho, né? Os caras querem atalho. Eu vou na contramão mesmo, eu sei disso. Eu prego o tempo inteiro que a facilidade é ruim. Eu prego que se tá fácil, cara, procura fazer ficar difícil. Aliás, eu sempre falo pra eles assim, olha, quando eu tô numa venda, por exemplo, se eu tô vendo que o cara tá concordando com tudo que eu tô falando, cara, eu falo, cara, isso tá errado isso aí. Ele vai chegar lá no final. Não. Ele vai chegar no final assim, não. Mas eu gostei, olha, gostei muito de você, maravilhoso. Quando eu for fazer, eu vou fazer contigo, inclusive. Mas se quiser tomar uma cerveja, a gente sai. Pô, exato, mas você é muito gente boa. Então, assim, eu falo para as pessoas que estão comigo, olha, se começa a ver facilidade, cara, dá um jeito de dificultar isso aí. Dá um jeito de... pergunta mais um pouco, vai mais fundo, porque se não tem objeção, a objeção é boa. A objeção na venda significa que o cara está interessado. Então, busque a objeção. Queira ser raro.
Né? Por quê? Porque a maioria das pessoas, elas buscam facilidade. Elas querem os mentores que vendem facilidade, elas querem não trabalhar muito, elas querem delegar, elas querem sair do operacional. Quando, na verdade, o sucesso está completamente no caminho oposto. Essa é a maior balela da internet da atualidade. E aí, Flávio, o que acontece? Cara, no Dr. For You, a gente bate, mas a gente bate com força, porque a gente está batendo na mediocridade, né? Olha aqui, Edio, você também é mentor de franqueados. Sim. Não é? Você é mentor de franqueados, você lidera toda a WhatsApp no Brasil inteiro. Aliás, vou abrir um parênteses, né? O Edio não só hoje é o líder de todos os franqueados, de toda a rede, mas a primeira matrícula da história da WhatsApp foi feita pelo Edio em 1995. Nossa. Pois é, então aquela fotografia, se o pessoal da produção bota ela aí, aquela fotografia que eu estou dando uma reunião com o pessoal sentado no chão, antes da inauguração da WhatsApp, quem tirou aquela foto foi o Edio, então ele é patrimônio histórico da WhatsApp. E você hoje liderando pessoas, Edio, como é o teu papel de evitar que elas escolham o caminho mais fácil? Isso acontece? A todo momento você tem que estar lembrando as pessoas que o sucesso não está no caminho mais fácil? A todo momento, assim como o Davidson teve esse encontro, essa revelação de que ele era um cara pouco ambicioso e a obra dele alcançou uma dimensão maior a partir disso, né? Ele passa a alcançar mais pessoas por conta de ele ver, ele começa a se ver como um cara que quer mais da vida. O franqueado também é assim, Flávio. Às vezes o franqueado compra uma franquia porque ele vê uma marca sólida, ele vê uma metodologia, ele estuda nosso negócio. Só que as barreiras que ele vai ter são muito mais dele. Tipo, ele de repente começa a ganhar 50 mil e fala, poxa, tá legal, vou começar agora a trabalhar só até sexta, chego às 11 para trabalhar, saio às 3, vou botar alguém para trabalhar no meu lugar, eu formo um gerente comercial e já se acomoda, e o meu trabalho muitas vezes é justamente provocar ele. É claro que nem todos vão permitir que eu faça isso, mas o meu trabalho é mostrar que ele pode mais, não é? Então, assim, dentro da WhatsApp, eu já entendi que eu criei um mastermind dos mais ambiciosos, porque eu tenho caras que já chegam e me dizem, eu quero ter 100 franquias. Então, eu criei um mastermind dos caras mais ambiciosos, porque eles vão precisar se desenvolver dentro desse percurso. É que não basta ter ambição. Não basta ter ambição. A ambição é fundamental, mas aí depois ele precisa das ferramentas. Ele vai precisar ser ferramentado, ele vai ter desafios que ele desconhece. Então, é um ambiente de formação eu criei ali dentro. Mas eu preciso da ambição do cara. Sem a ambição dele, ele não paga o preço do esforço da relação. Ele não paga. Não vai fazer sentido, exatamente. O preço da disciplina é muito alto. Se ele não tiver uma ambição definida. Isso né? Johnny, você é um caso muito interessante. Você é um cara que lidera um grupo de 200 e... Quantos? Já passou de 300. Já passou de 300 contadores. É um dos setores mais tradicionais do mercado, né? Contabilidade, né? Então, são pessoas que têm escritórios de contabilidade e você é um cara que bota contador para viajar para Disney com você, que faz cruzeiro, que vão correr, enfim, eu vejo o movimento que você cria e o teu clube é um dos clubes mais engajados da liga, que eu já percebi. Se você perceber, assim, reunião ali no clube, o pessoal lá pulando, gritando, Johnny. É o grupo do Johnny. Como é que você fez isso com um grupo, com um setor tão tradicional? Parece assim, quando você pensa no escritório de contabilidade, eu penso numa coisa meio carrancuda, numa coisa assim. E como é que é isso? Como é que você fez isso nessa linha de tirar o cara do caminho mais fácil? Muitas vezes falam que eu nem tenho cara de contador, né? Uma vez eu cheguei num evento, aí o Renato Albani falou assim, cara, você não é contador não, assim, vestido desse jeito, você não é contador. Acham que o estereótipo, mas por quê? Qual que é o estereótipo certo? Não tem certo ou errado. O certo é, se você quer crescer, você tem que fazer diferente. A palavra tradicional sempre me incomodou demais. Então, eu venho de uma família de empreendedores, uma empresa de contabilidade, né, que quase chegou a quebrar, mas depois de muitas coisas, muitos anos de consistência, de disciplina e de resultados com pessoas e um time muito forte, a gente hoje é o maior ecossistema de contabilidade do Brasil. A gente tem 10 mil clientes recorrentes, 1.000 colaboradores, mais de 8 mil alunos. E aí nós entramos... né, sou como cofundadores da Liga, no Day One da Liga, e que eu lembro até hoje da nossa primeira reunião, e fundamos o primeiro clube que foi o Fire Club para contadores, do zero, não tinha clube. E eu sempre me incomodei com essa palavra tradicional, só que eu entendi um movimento que nós estamos na era da retenção da atenção. A influência é a nova moeda, influenciar é você transformar positivamente a vida de outra pessoa,
e a atenção é o novo petróleo. Então, como que você faz para reter a atenção da pessoa? Estando em movimento. Estar em movimento, muitas vezes, é ser um cara disciplinado de criar o movimento e não fraquejar, porque, cara, é muito importante ter motivação, mas muitas vezes, como o Flávio falou, a gente não tá motivado pra caramba para fazer a coisa acontecer. E eu peguei um belo insight um dia de um podcast que eu estava assistindo do Caíto Maia, dono da Chili Beans, perguntaram por que ele estava... Como ele se mantinha tão inovador, né? Aí ele falou, poxa, simples, é só eu fazer aquele óculos que é muito diferente, tal, muito ousado, as pessoas vão olhar pro óculos e vão falar assim, que estranho, que engraçado, que ousado, não usaria, até usaria, ou usaria no futuro. A pessoa olhou. Quando a pessoa olha, ele coloca aquele campeão de vendas do lado. Aí a pessoa compra. Então eu preciso criar um movimento para a pessoa olhar para o meu mercado. E aí eu comecei a criar diversos movimentos. Então a gente, além das entregas com mentorias e com eventos, a gente começou a fazer movimentos de levar os contadores para ter a experiência Disney, vendo a cultura Disney, como aplicar isso nos negócios, levar contadores para imersões em lugares que fogem do tradicional. A gente criou um prêmio também, um prêmio de gala para valorizar a nossa profissão. Se a gente quer valorizar a nossa profissão, cara, a melhor coisa é a gente valorizar a si primeiro para depois valorizar o próximo. Então a gente foi fazendo isso e aí a gente atingiu essa marca impressionante de começar do zero e continuar crescendo, né? Eu falo que contabilidade para mim é a profissão do futuro. Então, você pode achar que contador é tradicional, mas é tudo na contramão do mais fácil em termos do mais difícil. Qual que é o mais fácil que vai crescer hoje? Tecnologia, marketing digital, eventos. Esses são mercados que vão crescer. É fato, é óbvio. Mas quem não está olhando para a contabilidade e começa a olhar de uma forma diferente, começa a produzir de uma forma diferente, aí cresce. Então eu gosto muito de incentivar os jovens a estarem, porque não é uma profissão tão atrativa, né, ao olho do mais jovem. E eu falo, cara, se você olhar como... A contabilidade tem um poder que é o vínculo, a confiança. Se você tem a confiança do seu cliente e para o mesmo cliente você cria um ecossistema de soluções, é diferente do empresário. Você quer vender para um empresário, é um tiro. Você quer vender para um contador, é um tiro de canhão, porque cada contador tem uma porrada de empresários. Então você pode aprender vários programas de saúde, programas de treinamento, cara, tem muitos programas que você pode vender para um contador que tem uma base de milhares de empreendedores. Meteu um pitch na gente. Não, mas é bem isso. E é o que eu acredito, assim, para você transformar um mercado tradicional, você criar um movimento é uma forma de você chamar atenção. Só que não dá para você criar um movimento se você não for a referência do movimento. Se você não tiver constância, se você não tiver disciplina, se você não tiver resultado. Então você precisa criar. Então quando eu mostro o track record de criar a partir de uma empresa praticamente quebrada, em 2006, até o maior ecossistema de contabilidade, a pessoa fala, poxa, eu tenho quem seguir. Teve um passo a passo, porque meta para o fracassado e para o bem-sucedido é a mesma coisa. Só que você tem método. Qual que é o método? A pessoa fala, vira o ano, vou emagrecer. Tá, por que uns emagrecem e outros não? Porque tem uns que tem método e outros não tem não. Então, o que o Guto falou, que ele falou sobre a mente, né? Falou que a mente é o metro quadrado mais caro que você tem. A mente, a cabeça é o metro quadrado mais caro. Se você não entender isso, você vai deixar qualquer inquilino morar sem pagar aluguel. Vai morar o medo, vai morar a inconstância, vai morar a falta de referência, a dispersão. Então, assim, cara, isso é disciplina. Muito bem. Bom, vamos